Fala pessoal, mais um podcast diretamente aqui da Arena Farmaconde no Empreenda Vale. E agora eu tô com a querida amiga aqui, Renata Azevedo. Fala, Renata. Boa noite. Posso começar com boa noite, né? Claro. Boa noite, Lúcio. Prazer estar aqui. Vamos falar nesse evento onde vários empresários estão aqui Sim. aprendendo, aperfeiçoando. A gente fala mais um pouquinho de gestão no seu podcast. E é legal, né? Todo mundo, esse ambiente empreendedor é o de todo dia, né? A gente trabalha com empresas, as pessoas são empresários, então o pessoal tem aquela mentalidade alinhada, então se encontra pessoas ali que elas pensam da mesma forma e naturalmente a gente tem uma certa afinidade, não é verdade? E você tocou um assunto muito importante, que é isso. Quem está empreendendo, empresário, gosta de falar sobre empresas, gosta Sim. de falar de negócio. Empresário, ele quer se aperfeiçoar e ele quer estar dentro desse mundo do conhecimento. Para quê? Porque assim, empreender é um desafio. Sim. Então tá dentro desse espaço e ter alguém para você dividir, porque eu não sei você, Lúcio, ou quem está nos ouvindo, mas às vezes você está empreendendo e não tem com quem conversar, começa a se sentir sozinho. Não, e a pessoa, ela é marinheiro de primeira viagem, né? Ela saiu da CLT ali e montou um negócio, e aquele negócio começou a dar dor de cabeça para ela, porque ela não sabe como fazer. Exato. Olha, e qual é o ponto? Hoje, a Ritô, o nosso grande negócio na Ritô é montar a sua gestão organizacional, a sua gestão corporativa. Isso é muito importante. Esse assunto que você falou sobre eu tenho um sonho, eu tenho um negócio, eu sei fazer sapato, eu sei vender roupa. Não estrutura o negócio. Exatamente. E aí eu foco só no quê? Fazer, vender, entregar a minha demanda, trabalhar meus serviços. Mas a partir do momento que você começa a vender, você criou um empreendimento. Então você criar Sim. uma cultura de eu tenho uma empresa é muito importante. Sim. Então, quais são as dores do empresário? A maior dor. Toda empresa, você chega ali para fazer uma análise e você se depara com aquilo. Primeiro, falta de processos e falta de organização dentro desses processos. O que é isso? Eu começo a montar uma empresa, mas eu só penso em vender. Eu não sei amadurecer os processos da minha empresa. Por exemplo, uma multinacional, ele tem os processos bem estabelecidos, um organizacional bem feito. E quando eu começo a empreender e vou fazendo, vou entregando, eu começo a ter outras dores, que é o quê? Gerir pessoas, fazer com que o outro faça, falar a mesma língua. É aquilo que está dentro da minha cabeça, todas as pessoas precisam executar, isso é uma dificuldade. Transmitir o que você tem dentro da sua mente, todos os seus objetivos e os seus sonhos, para o outro fazer. Isso é uma dificuldade muito grande. Outro ponto, bom, passei essa fase, as pessoas que estão comigo realmente entregam, fazem, mas como é que desenham os meus processos? Qual é a cultura que tem dentro do meu espaço? Pelo que as pessoas vão lutar junto comigo? São dores que depois de um tempo que você começa a empreender, você começa a ter. Sim. E assim, o empresário, ele começa ali, ele está verdinho, ele não sabe. Mas existe um momento ali da infância da empresa, depois tem um aprendizado, um período de aprendizado e depois uma maturidade. E ali, quando ele está na infância, a empresa é pequena, ele faz tudo. Ele serve o cafezinho, ele faz a venda, ele faz o projeto, no meu caso, né, de engenheiro, faz o projeto, ele faz tudo. Né? Então, ele é a empresa. Eu presa, né? Exatamente. Aí, quando ele tem um primeiro colaborador, aquele colaborador não faz o que tem que ser feito. Às vezes ele não tem um processo bem escrito, qual que é o papel daquele funcionário, daquele colaborador que ele tem que fazer. E ele continua preso, ele fala assim, mas o cara não faz, eu tenho que fazer tudo. Olha, aí vamos pensar tecnicamente, tá? Sim.
quando você tem alguém que vai trabalhar com você, o primeiro ponto que você precisa analisar dentro desse espaço é qual é a expectativa que você tem com essa vaga Sim. e a pessoa que vai assumir essa vaga, qual é a expectativa que ela tem com você, em estar com você. Certo. Esse é o primeiro ponto, um contrato de expectativa entre ambos, porque você tem uma expectativa com aquela entrega e aquela pessoa tem uma expectativa de te entregar, o primeiro Sim. ponto. O segundo ponto, desenha quais as atribuições, quais as rotinas diárias, desenhe o que aquela pessoa vai precisar entregar dentro do seu espaço, porque o que está dentro da gente, o que para nós é óbvio, para a pessoa que está chegando, não é. Ela tem Sim. uma outra realidade, um outro olhar. A gente precisa entender que quando nós abrimos uma empresa, você cria o CNPJ. E esse CNPJ não é só um número. Para esse Sim. CNPJ é como o seu RG. Do jeito que você tem uma identidade, uma fala, um jeito, ou valores, objetivos, o seu CNPJ também tem que ter. Sim. E isso tem que ser apresentado para a pessoa que começa com você, porque senão você começa a ter várias dores dentro desse processo que acabam além de afetar em resultado, começa a te afetar, você começa a cansar, porque Exato. coisas que parecem simples, porque precisa de um processo, começa a ficar difícil, porque você não sabe os pontos que você precisa colocar. Exato. Você sabe que a gente está batendo um papo aqui e as fichas vão caindo, tá? No meu caso, né? Por exemplo. Então, eu tenho um escritório de engenharia. Então, você contrata ali, no início, um estagiário para contribuir e te ajudar a fazer as tarefas. E por que que você ainda carrega parte do trabalho e você fala, putz, ele não é tudo aquilo que eu esperava. Por quê? Porque tecnicamente ele não está preparado ainda, ele não sabe o trabalho, ele está aprendendo o trabalho. Então, depois de alguns anos ou depois de algum tempo ali naquela cadeira, fazendo aquele trabalho, ele vai ter uma certa fluência, como falar, como andar. E aí as coisas vão começar a fluir, né? Assim, Lúcio, muito bom você tocar nesse ponto, porque assim, a partir do momento que você contrata alguém, você precisa liderar. Sim. E para você liderar, você tem que se conhecer, você tem que ver o que está faltando em você, o quanto você está preparado para ensinar o outro, o quanto Exato. você está preparado para esperar o momento do outro, o quanto você está preparado, você se sente preparado para entender que aquela pessoa você vai precisar formar. É difícil você pegar um Exatamente. perfil pronto. E mesmo alguém que venha com Muito experiência, e mesmo alguém que venha com experiência, você precisa culturar. Porque às vezes tem uma experiência em outro espaço, em outro lugar. E você precisa culturar para dentro do seu processo, para o que você faz. Então, quando você está nesse intermédio de estou trazendo alguém, preciso que essa pessoa performe, primeiro ponto é o quanto você está preparado para entender que performar o outro tem processos. Sim. Não é assim, ele vai chegar e vai fazer, não vai. Você vai ter que indicar o caminho para que ele faça. Legal. Conta pra gente. Eu não falei no início, mas você já citou da Ritô, que é a sua empresa. Esse nome, conta um pouco sobre o nome Ritô. Nós somos uma empresa de engenheiros. E por que Ritô? Porque assim, nós começamos dentro dos processos em multinacionais e o que aconteceu nesse meio termo? Nós, engenheiros jovens, chegávamos dentro da sessão e vou performar, vou desenhar um bom processo, isso vai acontecer. E começamos a enfrentar muita dificuldade com as pessoas. Sim. Porque não tem jeito. Quem faz processos são pessoas. As pessoas fazem a roda girar. As pessoas entregam resultados. Então, a partir desse momento, o que aconteceu? Nós começamos a entender que o mercado precisava de mais. E nós fomos estudar gestão de pessoas. Sim. Então, o Ritô significa o quê? Porque nós unimos hoje as ferramentas de melhoria contínua do sistema Toyota de produção com a gestão de pessoas, para encaixar os dois, porque uma coisa não fica sem outra. Então, o símbolo é um kanji em japonês, sistema Toyota de produção. Que é aquela saudação japonesa, é né? um kanji que significa a essência universal das pessoas. Isso significa, na verdade, é Ritô. É uma reverência ali japonesa. Né? Então junta o símbolo japonês de melhoria contínua, para trazer um pouco dos processos, que é o que a gente trabalha, o nosso berço da engenharia, com a gestão de pessoas que fazem as coisas acontecerem. E os japoneses, eles são fantásticos. Sensacionais. Né? Educados.
Nossa, Quando se fala em processo e padronização, não tem para ninguém. e assim, outro dia, você sabe que eu estive lá no podcast, uma mulher morou no Japão e foi lá gravar um podcast. E ela falou assim, que se no ônibus o primeiro levantar para descer, depois não desce, o cara da segunda cadeira não desce primeiro que da primeira. É uma educação assim que tem Olha fila só. para entrar no ônibus, tem fila para descer do ônibus. Olha Cara, só. é outro mundo mesmo. E eu gosto muito de tocar nesse ponto, porque assim, hoje a gente trabalha com o sistema Lean, né? Sim. E é o quê? O sistema Lean de Manufacture ou Office significa o quê? Ele é uma cultura. Os próprios japoneses que inventaram, quando se fala que é uma ferramenta, eles não gostam, não é uma ferramenta, é uma cultura. E olha assim, olha o quanto essa cultura é forte. Na Copa do Mundo, quando os japoneses eles limparam as arquibancadas, Sim. que todo mundo ficou muito chocado por isso. Sim, eles já saíam e limpavam o limpavam estádio. o estádio. Então nós ficamos muito chocados. Nossa, mas por que eles estão limpando tudo? E foram perguntar para ele por que eles limparam a arquibancada. A resposta foi: não é que eles estavam limpando a arquibancada, é porque eles não estão acostumados a deixar lixo para trás. Exato. Então quer dizer que se eles ali no estádio, ou na Chegaram, praça, tava limpo. ou no banheiro, ou onde eles estiverem, eles vão limpar o que sujaram. A mesma coisa é dentro de uma empresa. O quanto você tem, qual é a cultura que existe dentro da sua empresa? Sim. É de melhoria contínua, é de excelência, é uma cultura de valor, é uma cultura de ganha, ganha, ganha. Isso precisa ficar muito bem estabelecido para que você possa engajar o outro para os seus resultados. Sim. Então a gente fala tanto na cultura japonesa e o quanto ela é copiada exatamente por isso, porque está neles, é cultural, não é processo, não é como faz, são eles são a cultura. Maravilha. Conta pra gente do sistema Toyota de gestão. O que é, como é que funciona? A base do sistema Toyota de produção é a base do Lean, onde se fala o quê? Melhoria contínua. Hoje eu sou melhor do que foi ontem, amanhã eu serei um pouco melhor do que foi hoje. E eles fazem isso com alguns processos de limpeza, de organização, de padronização. Então, quando você entende que o sistema Lean são valores e as ferramentas de melhoria contínua servem para padronizar esses valores dentro da produção que você tem, seja office, né, no escritório, ou seja num processo produtivo, fábrica, manufatura. Legal. E a Hito, né? Quais são as áreas que você atende? Você também palestra, né? Fala um pouco sobre a linha de produtos aí ou serviço que vocês fazem. Hoje na Hito, nós entregamos primeiro capacitação profissional. Renata, você vende curso? Também, claro. Mas não é isso. O nosso grande foco é as empresas contratam a nossa empresa para capacitar a sua mão de obra, porque hoje uma dificuldade do mercado é achar mão de obra qualificada. E às vezes você tem aquele colaborador. Não adianta você ter um processo maravilhoso se a equipe não segue, está qualificada. Né? Então qual é o ponto? Eu tenho aquele colaborador, eu gosto dele, o valor dele combina com o meu, mas ele não tem capacidade técnica, competência técnica para exercer essa função. Geralmente é time de liderança, gestores e o próprio dono de empresa. É aí que nós entramos. Então nós entregamos a capacitação tanto na gestão das pessoas e dos processos organizacionais, e aí nós colocamos essa metodologia de melhoria contínua dentro das empresas. E aí nós fazemos diversos tipos, mentorias para os próprios gestores, treinamentos mensais, capacitações. Então hoje nós conseguimos fazer mentorias, treinamentos, capacitações e palestras, tudo dentro dessa área de organização e melhoria contínua. Maravilha, parabéns pelo trabalho e quem quiser contratar a Hito. Nós temos o site, né, que é o Hito, H-I-T-O, Alta Performance, e eu vou passar o meu Instagram também, que é Rerê Azevedo. Foi o primeiro, há muito tempo, hoje falam para mim, Rerê, mas isso funciona. Então, Rerê Azevedo, R-E-R-E Azevedo, e Hito Alta Performance. O Instagram, @HITO Alta Performance. Maravilha, gratidão por participar aqui. A gente é amigo, né? A gente se conhece, já gravou lá no nosso estúdio. E também gratidão pela nossa amizade, que é bacana demais, né?
Eu E é que parabéns agradeço, pelo vocês trabalho. são maravilhosos. Valeu, galera. Até a próxima. Rito Alta Performance.